There's one thing about being a vampire that I most fear above all else. And that is loneliness. You can't imagine the emptiness. The void. Stretching out for decades at a time. You take this feeling away from me, Louis. We must stay together and take precaution. And never part. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk alone. Olá, eu sou o Tuca, e se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? Nada melhor. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? E nada melhor do que vampiros solitários. No episódio 20, Filmes no Armário, eu falei sobre Entrevista com Vampiro, o filme de 1994 que deveria ter sido gay, mas não tiveram coragem. E eu mencionei que ele havia ganhado uma nova adaptação em formato de série de TV que poderia resolver grande parte dos problemas do filme. E para minha surpresa, foi exatamente isso que ela fez. Se você ainda não assistiu, já fique avisado que este episódio contém spoilers. Mas se você já assistiu a série, então fica à vontade, pega um café, um chá ou uma água e senta aqui comigo pra gente conversar sobre esses vampiros que, mesmo acompanhados, são os mais solitários seres que já vagaram pela face da Terra. O livro Entrevista com Vampiro, de Anne Rice, foi lançado em 1976 e angariou uma legião de fãs. Ele se tornou um clássico instantâneo, foi um sucesso de vendas, mesmo sendo o livro de estreia da autora. 18 anos depois, o livro foi adaptado para os cinemas num filme estrelado por Brad Pitt, Tom Cruise, Kirsten Dunst, Antônio Bandeiras e Christian Slater. O roteiro do filme foi assinado pela própria Anne Rice, o que garantiu uma fidelidade ao material original. E 28 anos depois surgiu a série de televisão estrelado pelo Jacob Anderson, Sam Reed, Bailey Bass, Assad Zaman e Eric Bogosian. Dessa vez o material deixou de ser uma adaptação tão fiel e tá mais para uma releitura da história, ao mesmo tempo em que é uma espécie de continuação. Confuso? Eu também fiquei no início, mas mais pra frente a gente fala sobre isso. No livro, assim como no filme, o Daniel Molloy é um jornalista que consegue essa entrevista com um vampiro de quase 200 anos chamado Louis de Poindexter. Eles estão na São Francisco dos anos 70 e o Louis começa a relembrar e remanescer sobre a sua vida remontando desde 1791 em Nova Orleans, na Louisiana, onde ele era um senhor de escravos e proprietário de uma plantação de açúcar. A primeira grande diferença entre o livro e a série é que no livro ele está depressivo e melancólico pela morte do seu irmão, enquanto no filme ele diz ter perdido a mulher e o filho no parto. E essa adaptação provavelmente foi uma exigência de Hollywood que precisava daquela assertividade em não demonstrar o personagem sendo um homem gay, então vamos colocar ali uma mulher e um filho. Ainda no livro, o Louis tem uma irmã e uma mãe, enquanto no filme apenas a mulher e o filho dele que faleceram. E é justamente toda essa melancolia pelo falecimento desses entes queridos que atrai o interesse do vampiro Lestat de Lioncourt. É esse desejo de morte e a beleza do Louis que o seduz. Os dois se apaixonam perdidamente. Claro que no filme essa paixão não é explícita. Ela é mais mostrada ali como uma obsessão do Lestat por ele e como uma grande amizade. Assim que se torna um vampiro, o Louis começa a entrar em crise com a sua consciência porque ele não gosta de matar humanos para se alimentar. Ele vê esse ato como um pecado hediondo. No livro, isso tem muita influência por causa do irmão dele, e no filme já é uma coisa mais de princípios. Mesmo assim, os dois passam a viver juntos em Nova Orleans por algumas décadas, até que Louis vai perdendo aquele brilho,
aquele encanto que ele sentia, aquela paixão e desejo que ele sentia pelo Lestat. Ele começa a enxergar cada vez mais a crueldade do seu mentor e amante, e os dois começam a se afastar mais e mais. Anos mais tarde, Louis, em suas andanças em busca de ratos, acaba conhecendo Cláudia, uma criança que sofre com a praga que assolou a cidade. A mãe da menina já morreu e ela também está prestes a morrer. Mas, como é comum em casais héteros que estão passando por problemas maritais, ao invés de se separarem de vez, eles resolvem fazer o quê? Ter um filho. Como se de alguma forma a criança fosse resolver todos os problemas do casal. O Louis fica sentido por Cláudia e o Lestat tá com medo de ser abandonado e aceita transformá-la em vampira. Outra diferença é que no livro a Cláudia tem 5 anos de idade e no filme ela deve ter por volta ali de uns 10 anos. Juntos eles se tornam uma família quase perfeita. A Cláudia é tão sanguinária quanto seu pai Lestat. Ela tem aquela veia quase feral e sádica e não se importa em se alimentar de quem quer que seja. Enquanto Louis ainda se sente moralmente impedido de matar humanos. Com os anos passando, a Cláudia começa a ter consciência de que a sua forma nunca vai mudar, apesar da sua mente amadurecer. Ela logo começa a entrar em conflito por estar presa no corpo de uma criança, de nunca poder se tornar mulher, de ter desejos e vontades, e isso meio que deixa ela muito revoltada. Além disso, também não demora para que os problemas maritais do Louis e do Lestat retornem. E por causa disso, o Louis se sente aliviado quando a Cláudia começa a nutrir todos aqueles sentimentos revoltosos e acaba matando Lestat. E os dois abandonam o corpo do vampiro no pântano para ser devorado por crocodilos. Mas o plano quase perfeito tem um defeito. Ao invés dele virar comida de crocodilo, os crocodilos que viram a comida dele. E ele retorna em busca de vingança. Ele tenta matar a Cláudia, mas o Louis a protege. E no desespero de tudo que está acontecendo, ele acaba incendiando a casa onde eles vivem, achando que assim vai conseguir se livrar do seu ex, Lestat. Depois disso, o Louis e a Cláudia partem para a Europa em busca de outros vampiros que possam esclarecer as suas dúvidas acerca da espécie, se é possível voltar a ser humano, se é possível se alimentar de qualquer outra coisa que não sejam os humanos, se é possível fazer a Cláudia envelhecer ou assumir um novo corpo. E eles passam anos procurando e procurando, até que finalmente eles encontram um clã de Armand, que se sente atraído pelo Louis, assim como o Lestat se sentia. Os dois começam a se aproximar, e a Cláudia, temendo que vai ser abandonada pelo Louis, pede a ele que lhe faça uma mãe vampira para que ela nunca fique sozinha. Contudo, assim que o clã do Armand descobre sobre o assassinato do Lestat e sobre a Cláudia, já que transformar uma criança é contra as leis vampirescas, eles condenam a menina e a sua nova mãe à morte pelo sol e forçam Louis a ouvir os seus gritos. Ele, com raiva, acaba incendiando o teatro onde os vampiros residem e mata todos eles, exceto pelo Armand. Após muitos anos, muitas décadas vagando solitário pelo mundo, ele resolve voltar a Nova Orleans, onde reencontra Lestat, ainda vivo, porém debilitado, se alimentando de pequenos animais, principalmente de ratos, e com medo do sol que ilumina a noite inventado pelos humanos. Lestat tenta convencer Louis a voltar para ele, a viverem juntos novamente, mas o Louis recusa a oferta e escolhe a solidão. É isso aí, Louis. Antes só do que num relacionamento tóxico. Depois disso, de volta ao presente, ele termina a entrevista com Daniel, que praticamente implora para ser transformado em vampiro, mas o Louis se recusa. No filme, a gente vê o Lestat atacando o jornalista em seu carro logo após a entrevista, enquanto no livro, o Daniel insinua que vai procurar o Lestat em busca de respostas e talvez em busca da imortalidade. Como eu disse no início, o envolvimento da Anne Rice no roteiro fez com que o filme fosse bem fiel ao livro. Claro que com algumas coisas encurtadas, outras retiradas, mas a história principal, os eventos principais estão todos ali. Porém,
O livro consegue explorar muito mais o psicológico dos personagens, as discussões morais do que é ser um vampiro e principalmente a solidão que a imortalidade traz. Enquanto o filme, por causa do tempo, precisa ser mais direto e menos filosófico. Além disso, o filme procura ter um tom um pouco mais de terror e tentar condensar as personalidades, os sentimentos, as reflexões dos personagens de formas mais expositivas. E ele não é ruim, como eu disse no outro episódio, eu amo aquele filme, eu acho que ele envelheceu bem, apesar de tudo. As atuações são boas, principalmente a do Tom Cruise. Eu acho que é uma das melhores atuações dele, talvez um dos personagens mais diferentes que ele já fez em todos os seus anos de carreira. Eu amo como ele consegue transmitir aquela obsessão que ele tem pelo Louis, além da crueldade. Porém, no livro ele é um personagem que ele não é só cruel, maquiavélico, maquinador, manipulador, ele tem outras emoções, ele tem outras características, ele é carismático, ele é complexo, enquanto no filme ele leva mais para esse lado da maldade do personagem. A Cláudia da Kirsten Dunst também foi um achado, ela conseguiu entregar muita coisa nesse papel, e em momento nenhum ela passou aquela fraqueza que atores mirim geralmente têm, sabe, de ter uma fala ou outra ali que não se encaixa direito, que não passa veracidade. Ela entregou uma personagem boa e consistente ao longo do filme inteiro. E o Louis do Brad Pitt é bom, é interessante o suficiente para manter o filme, mas ele é muito um tom apenas, ele é muito depressivo, digamos assim. E no livro ele é muito mais do que só depressivo. Ele também é feliz em algumas partes, ele se impõe em outras partes. Como eu disse, ele não tem aquela complexidade que o personagem do livro tem. Agora, um personagem que é bem meh no filme é o jornalista, já que a gente rapidamente esquece que ele tá ali durante 95% do tempo. As interjeições e as perguntas dele pro Louis são pífias, beirando até mal escritas. Sério. Legal. É só isso que ele fala no filme. Enquanto no livro, o personagem do Daniel, ele tem perguntas mais impositivas, ele tem um tom mais imperativo em querer saber mais daquela história, em ter um interesse naquela história. Muitos críticos na época não gostaram desse filme, acharam que ele não fazia jus ao livro, acharam que o envolvimento da Anne Rice no roteiro foi um erro, já que escrever literatura e escrever para o cinema são duas linguagens completamente diferentes, e eu não julgo, realmente acontece isso. Existe muito autor que acha que escrever para o cinema, escrever o roteiro de um filme ou de uma série de televisão é fácil, talvez até mais fácil do que escrever um livro, mas isso não é verdade, é tão difícil quanto, são dois trabalhos que têm que ser apreciados. E muitas vezes, quando autores escrevem roteiros de cinema ou de série, eles não conseguem transmitir a mesma coisa que eles transmitiram no livro, porque são duas mídias completamente diferentes. Uma ela é muito mais introspectiva, digamos assim, muito autorreflexiva, a gente pode ouvir o pensamento dos personagens e tudo mais, enquanto na mídia audiovisual a gente não tem essa possibilidade, a gente não para ali e pensar, nossa, o que aquele personagem tá pensando? Não, a gente tem o que o personagem demonstra, seja por expressões faciais, corporais e nas falas, mas a gente não tem aquela ênfase ali do pensamento, do que ele achou, do que ele percebeu sobre cada coisa que acontece. E por mais que o filme seja bem fiel ao livro, ele acaba se perdendo um pouco nisso da transmissão de uma mídia para outra, de como fazer essa coisa acontecer. A gente tem todos os eventos ali, como eu disse, os principais eventos estão ali, mas falta aquela alma, aquela coisa, aquela complexidade. Agora, voltando a falar da Anne Rice,
ela não tá por trás dos roteiros das séries que foram lançadas baseadas nas obras dela. Até o momento a gente tem 2 séries baseadas nas obras dela, que é a Entrevista com o Vampiro e As Bruxas de Mayfair. E o mais engraçado é a velocidade com que essas séries saíram, porque foi basicamente a Anne Rice morreu numa sexta-feira, na segunda-feira as séries já haviam sido anunciadas. Provavelmente essas séries já estavam ali em pré-produção ou já tinham feito um pitch para ela e ela não aceitou. E os herdeiros falaram, tá, já que ela não quis fazer, não é meu mesmo? Me dá o dinheiro aqui, Hollywood, pode fazer o que você quiser. Agora vamos falar sobre a série que é de 2022. Aqui a gente encontra uma história atualizada, mas trazida para o presente. A entrevista em si, ela se passa em 2022 e não nos anos 70. São Francisco foi trocada por Dubai, até mesmo porque, como eu disse, ao mesmo tempo em que ela é uma nova adaptação, ela também é uma releitura e uma continuação. E tudo isso parece muito confuso? Sim, nos primeiros minutos do primeiro episódio vemos o Daniel Molloy, um jornalista que parece ter tido uma boa carreira, mas meio que com o tempo ele foi ficando no esquecimento. E agora ele meio que virou coach vendendo masterclass durante a pandemia. Ele recebe pelo correio uma coleção de fitas, cassete, e assim que ele aperta o play, ele percebe ser a entrevista que ele fez com Louis nos anos 70 em San Fran. A gente ouve ali os mesmos diálogos e não demora também para que a gente veja a cicatriz no pescoço do repórter, o que dá a entender que ele foi sim um jantar do Lestat, talvez da mesma forma como aconteceu no filme, não sei. Talvez por isso essa entrevista nunca foi publicada, porque naquela cena final do filme, o Lestat morde ele, joga ele pro banco de trás, coloca a fita no toca-fita do carro, dá play e sai dirigindo, ou seja, provavelmente ele perdeu essas fitas da entrevista com o Louis. Junto das fitas tem um bilhete escrito à mão pelo próprio Louis, convidando ele para uma nova entrevista, dizendo que na primeira tentativa ele não foi tão sincero e deixou muitos detalhes de fora e quer que o Daniel escreva um livro sobre a sua vida novamente. Sem pensar 2 vezes, mesmo no meio da pandemia, ele parte para Dubai, onde é recebido na cobertura do prédio mais alto da cidade, onde o Louis vive luxuosa e simploriamente, se é que dá para dizer essas 2 coisas juntos. Luxuosa porque é um apartamento, é uma cobertura enorme, toda tecnológica, tudo aquilo que a gente pensa sobre os sultões de Dubai, todo aquele dinheiro esbanjando e tudo mais, mas ao mesmo tempo o apartamento é todo clean, eles são bem ali natureba, good vibes, sabe? Então é meio que luxuoso e simplório ao mesmo tempo, talvez, não sei se existe uma palavra para isso. Inclusive o apartamento é uma coisa meio japandi, quem gosta de arquitetura sabe do que eu tô falando. Depois de os 2 trocarem algumas farpas sobre tudo que aconteceu no passado, a gente descobre que o Daniel sofre de Parkinson, uma doença degenerativa, e que a entrevista com o Louis foi um grande marco na vida dele, um momento do qual ele nunca conseguiu se desvencilhar, e por isso ele aceitou tão rápido fazer uma nova entrevista. Por isso que eu digo que ele é uma continuação do filme. Mas assim que o Louis começa a contar a sua história, a gente percebe que a história não se passa mais naquele período bucólico do século XVIII, mas no início do século XX, em 1910 para ser mais exato. E por isso, uma releitura da história original. E acredite se quiser, a releitura consegue ser mais fiel do que a adaptação cinematográfica. Aqui vemos o Louis não mais como um senhor de escravos, mas sim como um homem negro em Nova Orleans. É a primeira releitura que fizeram, ele não é mais branco. Sua família costumava ter uma plantação de açúcar, mas que se afundou em dívidas por causa do mau cuidado do seu pai e meio que foi se perdendo depois do falecimento dele.
o que forçou o Louis a se virar para se tornar o homem da casa, já que ele era o filho homem mais velho e precisava cuidar da mãe, da irmã e do irmão mais novo. E como um homem negro podia ser bem sucedido naquela época de segregação apenas 55 anos após a abolição da escravidão? Sendo dono de um bordel, ou talvez mais de um, como era o caso dele. Essa foi a saída que ele encontrou para trazer dinheiro para casa e um sustento para a família. Claro que não eram os melhores bordéis da cidade, afinal aqueles só poderiam ser comandados por pessoas brancas, por homens brancos mais especificamente. Mas o Louis, mesmo assim, tendo aquela visão empreendedor e sabendo muitas vezes se calar apesar das injustiças, ele conseguia tirar frutos ali do distrito de Red Light de Nova Orleans, fazendo com que aos poucos ele fosse construindo esse império de pequenos bordéis ali, que abrigava principalmente prostitutas negras, latinas e tudo mais. Nesse mesmo ano, o Lestat de Lioncourt chega da França para explorar o Novo Mundo. Ele é misterioso, ele é educado, ele é carismático, sagaz, inteligente, determinado e mais algumas outras várias coisas ali. Ele logo começa a observar o Louis e percebe que ele não é como os demais homens da cidade. Uma gay reconhece outra na rua, por mais heteronormativa que ela seja. E começa a se interessar por ele. Não demora para que os dois fiquem juntos pela primeira vez, e aqui esse amor não acontece às escondidas, disfarçado de uma grande amizade. Na metade do primeiro episódio, os dois já estão pelados e se agarrando. Tudo o que não tivemos no filme nos entregaram aqui de bandeja, servido quente, bem feito e com muita naturalidade. No final do primeiro episódio, vemos o irmão de Louis, o Paul, pondo um fim à sua própria vida logo após o casamento da irmã dos dois. O Paul sempre foi um tanto diferente do resto da família. Ele sempre foi um católico fervoroso e devoto, e aos 15 anos decidiu ir para o seminário para se tornar um padre. Mas nessa mesma época ele começou a ter visões e acabou sendo expulso. Talvez ele tenha esquizofrenia, ou talvez seja algo diferente, já que a família do Louis está diretamente relacionado com as bruxas de Mayfair, mas isso fica talvez para um outro episódio. Enfim, isso acaba fazendo com que o Louis fique transtornado e ele acaba afastando o Lestat da sua vida, já que ele prometeu ao irmão que não ficaria mais com ele. Porém, obsessivo do jeito que o Lestat é, ele não aceitaria um não. O Louis, no meio daqueles sentimentos de confusão após o velório do irmão, acaba indo procurar abrigo na igreja para confessar os seus pecados e o Lestat ataca ali mesmo. Ele mata os padres e todo mundo que está dentro da igreja, mostrando que toda a simbologia da religião não afeta ele, e é ali que ele oferece o dom da imortalidade ao Louis. Ele oferece uma fuga para todos os problemas e o Louis acaba aceitando. Juntos eles começam a construir uma vida. O Lestat o ajuda a conseguir o bordel mais renomado da cidade. Em contrapartida, ele começa a perder o contato com a sua família. A mãe dele acha que ele está possuído por um demônio. E a sua irmã começa a sentir tanto receio quanto ausência, já que eles sempre foram muito próximos. E aqui a gente começa a sentir o conflito moral do Louis. E veja bem que eu usei a palavra sentir. Entre ser um vampiro e ser um humano, em se alimentar de humanos. E a série não mostra isso de uma forma expositiva como o filme fazia. Justamente por ter mais tempo de tela, ela consegue trabalhar muito melhor os conceitos e personalidades de cada personagem. Os sentimentos, as reflexões que ele tem. E eu não vou me estender aqui episódio por episódio da série. O intuito desse episódio de podcast é falar mais sobre as diferenças entre cada uma dessas três obras, que são inúmeras, então eu vou falar sobre as principais. A vida dos dois no início era perfeita. Aquela coisa, recém-casados, eles dividiam até o mesmo caixão toda noite. Se alimentavam junto dos humanos, eles até adquiriram ali uma fornalha para colocar no quintal da casa deles para poder se livrar dos corpos,
Mas assim que os anos foram passando, aquele lado mais feral do vampiro recém-transformado foi diminuindo dentro do Louis. E ele começa a não querer mais se alimentar de humanos, o que passa a ser um problema entre os dois. Além disso, a série consegue desenvolver toda uma trama política muito interessante ali na vida do Louis. Ele, por ser um vampiro capaz de ouvir os pensamentos das pessoas, capaz de até manipular as pessoas a fazerem a vontade dele, ele não precisa mais se dobrar para fazer a vontade dos homens brancos que mandam na cidade e acatar todas as ordens que eles querem dar. Afinal de contas, ele é um vampiro e ele é muito mais poderoso do que eles só não sabem disso. E tudo o que acontece nessa trama política ali é muito interessante e muito boa de se assistir e acaba escalonando. E o Louis, com muita raiva, depois de várias coisas acontecendo, várias proibições querendo impedir que o bordel dele parasse de funcionar, ele acaba matando um vereador da cidade e causando caos. Em retaliação, muitas novas regras começam a ser impostas aos bordéis, que varia ali de tudo, e o Louis vai o tempo todo tentando manipular ali as brechas legais para continuar com o bordel funcionando. E tem desde segregação, a direitos femininos, a isso e aquilo. E por mais que ele tente ser furtivo e driblar todos esses problemas, a situação só vai piorando ao ponto de que chega um momento ali na segregação que é tão forte que toda a população preta e pobre da cidade é atacada. Eles são violentados na rua pelos policiais, eles têm suas casas incendiadas, e é nesse momento onde o Louis acaba conhecendo a nem tão jovem Cláudia, que está presa dentro da sua casa, quase morta e em chamas. Ele a salva e implora ao Lestat que ele transforme ela para que ela possa sobreviver. E mais uma vez, o Lestat, com medo de ser abandonado, aceita o pedido do Louis. Diferente do livro e do filme, a Cláudia aqui é uma adolescente negra de 14 anos, por duas razões, sendo a primeira que a série possui uma classificação indicativa de 18 anos, e isso tornaria muito difícil de ter uma criança no set para gravar tantas cenas por dia, o que demoraria mais ainda para ser gravado. E o segundo motivo é que a série tenta explorar mais o lado da confusão adolescente em uma menina vampira do que apenas aquele instinto feral de uma jovem criança vampira. E eu preciso confessar que, como um fã do livro e do filme, isso me causou uma certa estranheza no início. Mas depois que eu me acostumei, eu consegui desfrutar e não foi assim um problema tão grande quanto eu achei que seria. Acho que é porque o roteiro é tão bom e tão bem escrito e as atuações são tão boas que acaba funcionando. Logo vemos os três vivendo como uma família, mas assim como na história original, décadas vão se passando e a consciência da Cláudia se torna não condizente com o corpo dela. Logo, problemas começam a surgir decorrente disso. Ela sempre se sente tratada como uma criança e ela também não consegue controlar muito bem os seus impulsos. E por conta disso, ela acaba matando o seu namoradinho da época. Ela ainda leva o corpo pro Lestat para tentar transformá-lo em um vampiro, só que o Lestat diz que não tinha como, porque ele já estava morto e não quase morto. E ela culpa o Lestat por tudo, por não tê-la ensinado melhor sobre como fazer um vampiro, sobre como não matar uma pessoa, mas principalmente por transformá-la em um vampiro tão jovem, ao invés de tê-la deixado morrer, e por conta disso, ela acaba fugindo e o casal acaba se distanciando mais e mais. Se no início o Lestat era apaixonante, misterioso e carismático, ele agora é apenas cruel, grosseiro e sádico. As coisas entre os dois ficam tão tensas que na metade da temporada, depois de alguns anos quando a Cláudia volta, o Lestat agride o Louis de uma forma que a gente fica... Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus.
A Cláudia acaba cuidando do Louis pelos próximos anos, enquanto Lestat tenta se desculpar de diversas formas, várias e várias vezes, e eventualmente ele consegue o perdão do Louis, mas não da Cláudia, que planeja fugir para a Europa. Ela passa alguns anos ali arquitetando e tentando a ajuda do Louis para que eles fujam juntos para a Europa, sem que o Lestat saiba. Mas quando finalmente aparece a oportunidade perfeita, o Louis acaba se recusando a ir com ela, e ela tenta ir mesmo assim sozinha. Mas é impedida pelo maquiavélico Lestat. E assim que ela retorna para casa, ela passa a nutrir um ódio tão grande por ele que ela então passa os próximos anos fingindo conformidade, obedecendo às regras que os três criaram ali para um bom relacionamento, inclusive o Lestat e o Louis também, mas secretamente ela tá maquinando em uma forma de como matá-lo. Eles já estão há muitas décadas na cidade. Basicamente desde 1910 e até agora já é 37, quase 40. Todos acham que eles são satanistas por não envelhecerem e tá ficando na hora deles deixarem Nova Orleans para trás. Mas não sem antes dar uma grande festa. A Cláudia, já entendendo como o Lestat funciona, ela começa a manipular ele ali em concordar em participar do carnaval de Nova Orleans. E a dar um grande baile de despedida. Afinal, a ideia de passar dias em jejum para se alimentar de um grupo seleto de presas parece perfeito. E assim, ela envenena ele, com direito a muitas reviravoltas, e o Louis corta sua garganta. Mas, diferente do pântano, aqui ele não vai se alimentar de crocodilos, mas vai parar no lixão e basicamente comer ratos. E assim se encerra a primeira temporada dessa série maravilhosa. Essa série é sim maravilhosa. Ela é mais distante dos acontecimentos do livro, como eu falei. Ela tenta dar uma atualizada na história, mas ao mesmo tempo ela consegue captar a alma e a essência da história de uma maneira que o filme nunca conseguiu. Ela conseguiu me passar a sedução, a paixão, o amor entre o Louis e o Lestat, a devoção com a Cláudia. Ela conseguiu construir personagens complexos, interessantes e intrigantes. Ela conseguiu me entregar dualidade em diversos momentos, mistério em outros, uns toques de terror aqui e ali que não são tão grandes quanto do filme, mas ainda assim satisfazem, porque esse não é um enfoque da série, não é ser de terror, não é uma história de terror, mas na verdade é uma história de amor, de obsessão, de vida, de solidão, de tristeza, de depressão e de várias outras coisas. E ela consegue transmitir aquele senso, aquela fascinação nessa história. Isso sem contar que aqui nessa adaptação, releitura, continuação, temos um jornalista de verdade que faz perguntas importantes, que mete o dedo na ferida de forma direta, que busca a verdade e cruza a narrativa do Louis com fatos históricos e relatos e tudo mais que ele pode encontrar, e ainda tem a ousadia de questionar ele se ele tá contando a verdade agora, já que se era mentira da primeira vez, por que seria verdade agora? E se essas memórias são de fato como aconteceram, se não são devaneios ou memórias fabricadas de uma mente muito idosa tentando relembrar do passado. E a série até brinca com esse conceito em alguns momentos. A gente tem uma cena ótima que o Louis tá narrando uma história e o jornalista vira e fala: mas no seu primeiro relato você disse que estava chovendo. E aí a gente vê a mesma cena de novo, só que agora tá com chuva. Enfim, sabe? Tem coisas aqui nessa série que são muito bem trabalhadas. E eu acho que a única reclamação que eu tenho pra fazer é em relação às próteses. Como que tem prótese, a gente sente, não é, Nicole? No filme fizeram unhas que eu julgo ser de porcelana, eu acho. Elas ficaram muito mais naturais do que as unhas de acrigel aqui da série. As unhas aqui elas são completamente brancas e opacas e elas não passam aquela sensação de uma unha de verdade, só que grande e afiada como garras.
Os dentes do filme eu também acho mais bonitos do que o da série. Eu acho, não que os da série sejam feios, mas é que a estética deles é mais interessante do que os da estética aqui da série. Que são aquelas presas, os caninos que crescem de qualquer filme de vampiro e tudo mais. Mas enfim, é só questão de estética mesmo, não que esteja ruim. E quanto às lentes de contato, é aquela coisa, né? Às vezes tá boa, às vezes não tá, às vezes tá fora do lugar e o personagem parece tá vesgo, mas é isso. Ainda assim, conseguem ser melhor do que muitos outros filmes e séries de filmes como Crepúsculo. Claro que tem umas horas ali que elas parecem mais artificiais do que pareciam, e eu fico me perguntando por que às vezes Hollywood consegue entregar lentes de contato tão boas e outras vezes tão ruins. Por que eles não mantêm sempre o mesmo fornecedor, sabe? Mas é isso, não tem muito o que fazer, é ignorar, fingir que tá tudo bem, que é tudo lindo, que é natural. Mas assim, eu tinha muitas dúvidas se a série seria boa, porque eu já gostava bastante do filme e do livro, apesar de eu ter lido o livro há muitos anos atrás na minha vida. E eu fiquei mais receoso ainda logo no início do primeiro episódio, com as alterações que eu citei, mas ela me ganhou. Ela me ganhou porque ela me entrega tudo que eu sempre quis. Ela é gay num nível que vocês não fazem ideia. Ela me ganhou pelo excelente roteiro, pelas excelentes atuações do Louis do Jacob Anderson. Pra quem não lembra, é o Verme Cinzento de Game of Thrones. E o Lestat do Sam Reed. Os dois têm uma química incrível juntos, eles funcionam muito bem juntos. Ela me ganhou por explorar muito bem um relacionamento gay, por mostrar que nem sempre o amor é suficiente, por mostrar a realidade de relacionamentos, por mostrar que ambos precisam ceder para tentar fazer dar certo, e que decisões erradas, ciúmes e obsessões são coisas que podem acontecer em qualquer relacionamento, até mesmo entre vampiros. Achou que eu ia dizer gays, né? Enfim, mais uma vez eu repito, eu quero histórias de gays que não sejam apenas sobre o sofrimento da AIDS, como é o caso dessa daqui. A gente tem bastante sofrimento e pode acreditar em mim, é muito sofrimento, mas a gente também tem muito mais desse universo, muitas coisas interessantes acontecendo. A gente tem drama, a gente tem um pouco de comédia, a gente tem um Lestat muito viado, que eu amo. Enfim, agora eu entendo por que ela tá com 92% de aprovação no Rotten Tomatoes. E é só uma pena que a gente teve que esperar quase 2 anos para essa série chegar no Brasil, já que ela saiu originalmente nos Estados Unidos pela AMC, mas só agora, em 2024, que ela chegou no Prime Video. Em contrapartida, não é tão ruim, porque a gente não vai ter que esperar muito tempo pela segunda temporada, que estreia no Prime Video ainda nesse mês de julho, se eu não me engano, no dia 22. Mas me contem aí, vocês já assistiram a série? Gostaram? Vocês preferem o filme ou a série? Vocês se incomodaram com as mudanças ou vocês amaram esses vampiros solitários o mesmo tanto que eu amei? Comentem aqui embaixo, seja no YouTube, no Spotify, no post desse episódio no Instagram. Conversem comigo. Não me deixem ser mais um não vampiro solitário. Agora, mudando um pouquinho de assunto, eu queria dizer que eu finalmente encontrei a receita de cheesecake de Sakura Card Captor. Pra quem escutou o episódio 7 desse podcast... É o episódio 7 mesmo? Deixa eu conferir aqui porque eu já não me lembro mais. Aliás, quem diria, né, que eu ia fazer mais do que 10 episódios e agora a gente já tá indo pro 22. It's crazy! Isso mesmo. Pra quem ouviu o episódio 7 desse podcast, sabe que eu falei de Sakura Card Captor e coisas de menina. E naquele episódio eu menciono que existe um episódio da Sakura onde ela faz uma cheesecake. E eu achei essa receita da cheesecake e tô pensando seriamente em fazer um videozinho cozinhando pra vocês. Se vocês quiserem, é claro. Se não... deixa pra lá. E se eu chegar a 200 inscritos no YouTube, eu solto o vídeo. Então, se vocês quiserem mesmo, me demonstrem isso. Compartilhem o canal, se inscrevam no canal,
curtam, mandem no grupo de WhatsApp da família, da faculdade, do trabalho. Faça com que esse podcast chegue a mais pessoas. E me sigam também no Spotify e no Instagram no @nadamelhorpod. Agora, se aproxime mais e me ajude a chamar o próximo quadro. E é hora das estreias da semana. No Apple TV Plus já estreou Sunny, uma série de drama e mistério que acompanha a vida de uma mulher estadunidense que mora no Japão e após a morte do filho e do marido em um acidente aéreo, ela recebe uma assistente robô chamada Sunny que foi desenvolvida pelo seu marido. Mas ela achava que ele trabalhava com refrigeradores e então se lança nessa trama para tentar descobrir o que ele fazia e mais outros segredos deixados pelo seu falecido. E no dia 12 estreia a série Eu, uma ficção sobre um adolescente que descobre o poder de se transformar em outras pessoas e precisa encontrar respostas sobre de onde veio esse poder e como controlá-lo, além de precisar se unir a um grupo para impedir algo muito maligno que se aproxima. No Disney Plus já estreou Land of Tanabata, uma série japonesa baseada em um mangá, onde incidentes estranhos começam a acontecer em uma pequena cidade isolada no interior do Japão. Uma espécie de círculos de matérias que começa a sumir com pequenos pedaços de pessoas e coisas da cidade. E essa foi a melhor maneira que eu encontrei de descrever, então se vocês se interessarem, procurem o trailer ou já assistam direto a série. Além disso, hoje estreia a 3ª temporada de relações conturbadas, traumas, problemas e muito drama na caótica e exigente cozinha de The Bear. Na Netflix já estreou a 3ª temporada de Vikings Valhalla. E no dia 12 estreia Exploding Kittens, uma nova animação adulta onde Deus é banido do céu pelos anjos e condenado a viver entre os humanos em forma de gato. Além disso, os 2 longas de Mamma Mia, As Patricinhas de Beverly Hills e Boyhood entraram para o catálogo nessa semana. No Paramount Plus já está disponível o filme Meninas Malvadas, o musical. No Prime Video temos Festa da Salsicha, Comilândia, uma série animada adulta derivada de um filme de besterol de alguns 5, 10 anos atrás. E no dia 12 estreia a série brasileira de comédia Toda a Família Tem, estrelada pelo Pedro Ottoni. Além disso, os filmes Nope, Não Olhe, do Jordan Peele, e The Holdovers, Os Rejeitados, já estão disponíveis. E por último, mas não menos importante, nos cinemas temos Twisters, a continuação do filme Twister, aquele mesmo do povo caçando furacão, sabe, com a Helen Hunt, e é estrelado por Daisy Edgar Jones, Glenn Powell e Anthony Ramos. Como Vender a Lua, estrelado pela Scarlett Johansson, que vive uma guru do marketing que aceita o job de conseguir sponsors para a NASA atingir o goal e poder chipar os astronautas para a Lua. Parei. Enfim, ela precisa fazer os estadunidenses dos anos 60 acreditarem que é possível o homem chegar na Lua e conseguir dinheiro para essa missão. No elenco ainda temos Channing Tatum e Woody Harrelson. O sequestro do Papa, que ao contrário do que o título indica, não foi o Papa que foi sequestrado, mas foi responsável pelo sequestro de crianças em 1858, num momento sombrio, eu diria descarado, da Igreja Católica. Ninguém Sai Daqui Vivo, um filme brasileiro inspirado no livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Ardex, que conta a história do genocídio que ocorreu no maior hospício do país, o Centro Psiquiátrico Hospitalar de Barbacena, de 1903 até meados dos anos 80. A fotografia parece estar belíssima e parece estar muito interessante esse filme. Então, se vocês gostarem desse tipo de filme, eu sugiro assistir. E Maxine, o último filme da trilogia de Ty West, onde acompanhamos a ex-estrela de filme adulto que finalmente consegue a sua grande chance em Hollywood. Mas quando um assassino misterioso espreita a cidade, uma trilha de sangue começa a revelar o passado sinistro dela. Estrelado por Mia Goth, Halsey, Lily Collins e mais uma penca de gente. E é isso. Boa vida pra vocês!
uma criança que sofre com apaga, é isso mesmo, apaga ela. Antissol,